programa Resenha. Hoje eu vou conversar com o doutor Irapuã Santana, doutor em Direito, advogado voluntário no Educafro, colunista do jornal o Globo, consultor jurídico do Eu Sou Livres, procurador do município de Mauá. Entrevistou recentemente no programa Roda Viva a doutora Renata Gil. Doutor, obrigada por ter aceitado nosso convite. É uma honra conversar. Renata, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Na verdade, eu estou bem feliz de poder estar aqui, podendo conversar com o pessoal, né? Tanto de Rio Grande quanto do resto do país, né? A internet dá essa possibilidade, né? É verdade. Doutor, assim, então, começando a entrevista falando da sua participação no Roda Viva, que foi muito importante, as perguntas que o senhor fez à doutora Renata Gil, né, em função dela ser juíza, dela, digamos assim, estar neste momento ocupando esse cargo de grande representação política também, né? Doutor, como foi a sua participação no Roda Viva? Nos conte um pouco sobre isso. Olha, eu achei que ia ficar bem nervoso, assim, porque estava em rede nacional, aquela coisa toda, né? Mas eu tentei me preparar bastante de fazer um pouco a minha especialização em processo civil, né? E a minha tese foi sobre acesso à justiça, a Ótimo. relação do judiciário com a sociedade. Então, tinha uma série de questionamentos acerca do próprio sistema de justiça, né, em si. Então, eu tentei trazer ali para o meu campo, para ficar um pouco mais à vontade, e eu tentei trazer também um pouco do recorte racial, que é uma coisa também que pega um pouco da minha trajetória profissional por conta da Educafro, né, do meu voluntariado lá. E eu tentei misturar as coisas ali, até porque a questão da violência doméstica é uma pauta super importante e que a doutora Renata Gil mexe bastante, né, com a campanha do Sinal Vermelho e tudo mais. Uhum. Então, assim, eu fiquei nervoso, suei bastante, mas eu fiz as perguntas que eu queria ali e, enfim, eu fiquei. Eu costumo dizer que eu me dei uma nota 7,5, 8 de 10 ali. E vamos ver, né? Eu acho que eu fiquei bem feliz com a repercussão. E, enfim, eu tentei fazer ali umas perguntas sobre essa justiça, sobre a relação, né, do judiciário com a própria sociedade Uhum. e, enfim, tentar fazer o debate um pouco mais técnico, mas que as pessoas comuns, né, as pessoas leigas, também pudessem entender. Então, assim, depois que eu elaborei as perguntas, eu pedi para minha mãe ouvir para ver se ela entenderia. Aí, Certo. ela entendendo, eu falei, beleza, tá técnico. Pedi para alguns amigos meus que são advogados também lerem. Aí, eu tá técnico e tá acessível. Uhum. Então, tá bom, né? Assim, foi a minha régua ali. Uhum. Doutor, o senhor falou assim, uma coisa perfeita. O senhor fez perguntas, né, técnicas, mas também acessíveis. É isso, na verdade, que a gente precisa, né? Que as pessoas também tenham acesso ao que está sendo perguntado, ao que está sendo questionado, porque muitas vezes fica no campo da técnica e as pessoas que não têm, digamos assim, familiaridade com aquilo que está sendo dito, não vão entender tampouco a pergunta, tampouco as respostas, e parece que a sociedade fica muito longe disso, o cidadão fica muito longe do que está acontecendo. Então, quando a gente vê o senhor fazendo perguntas técnicas, com cunho técnico, mas de forma acessível, a gente está fazendo aí uma inclusão, né? Puxando todo mundo para dentro do debate, de forma que as pessoas consigam compreender cada um dentro do seu mundo. Assim, essa sempre foi uma preocupação minha, depois que eu comecei a entrar mais nessa parte acadêmica, Uhum. exatamente porque por muito, há muito tempo atrás, eu tinha uns 15, 16 anos, eu precisei de alguém que me falasse, olha, eu tive um problema, e aí, se alguém me falasse assim, olha, se você entrar com mandado de segurança, você ganha. E a gente não sabia, né? Eu venho de uma família pobre, então sem instrução e tudo. E aí eu falei, cara, a gente não sabe o básico, né? Uhum.
E aí, teve uma vez que eu fui na faculdade e aprendi sobre o mandado de segurança. Aí eu voltei para casa revoltada, né? Eu falei, cara, era um negócio muito fácil de resolver. Conversei com os meus pais. E aí eu falei, poxa, eu acho que, de repente, uma das coisas interessantes para a gente fazer, que tem espaço, é de poder conscientizar as pessoas dos seus próprios direitos. E Uhum. depois também eu fui audiencista por um tempo. E eu via, né, que era muita coisa de juizado especial, e na época, eu vou denunciar a minha idade, era o procedimento sumário, ou seja, antes do CPC de 2015, as pessoas entram no judiciário e elas não sabem o que está acontecendo, e às vezes acontecia de ser a pessoa física, né, contra Uhum. 3, 4 advogados do Sim, verdade. fabricante, do segurador e tal. E aí eu vi que isso era um problema muito sério mesmo. Até que eu comecei a ler O Acesso à Justiça do Mauro Capelletti, né, que foi Uhum. traduzido pela ministra Ellen Grace, e ele falava justamente disso, que uma das coisas que trava o acesso à justiça é a educação. Né? E além da educação, também a nossa linguagem jurídica. E aí eu falei, poxa, eu acho que aqui é um bom caminho para eu tentar trilhar. Uhum. E aí depois eu comecei a olhar um pouco mais sobre isso. Aí eu vi que tinha o texto do professor Barbosa Moreira, depois teve um texto da professora Tereza Rodalvin sobre esse texto do Barbosa Moreira, depois também teve um texto do professor, o ministro Barroso, e, e aí a minha dissertação ela foi falando sobre essa desigualdade que tem, né, de compreensão das pessoas, né, a respeito de como fazer acordos e tal. Então eu abordei isso e Uhum. também a minha tese eu revisitei essa questão. Porque eu acho que é super importante, né, a gente saber os nossos direitos e compreender os nossos Uhum. direitos, né? Então, e uma outra coisa que é assim, o judiciário é um serviço público. Se ele está prestando o serviço e as pessoas não entendem, então ele não está prestando da forma decente, né? Não está prestando da forma correta. E eu acho que isso é super importante para a gente poder progredir enquanto país. Uhum. O senhor falou uma coisa assim, extremamente importante: o acesso à justiça. Será que a gente pode pensar que esse acesso à justiça é simplesmente entrar num fórum, lá num juizado, né, organizar uma demanda, ou não? Esse acesso à justiça, ele é desigual. Nossa, ele é muito desigual. Agora na pandemia, então nem se Uhum. fala, né? Antigamente era só a gente chegar no Poder Judiciário, lá na Justiça, e falar: olha, no núcleo do primeiro atendimento, né? E falar o que estava acontecendo, a pessoa reduzia termo e estava lá o juizado. Sim, Agora você precisa ter acesso à internet. Só que tem que a pessoa pobre, a cada ano, claro, as pessoas pobres vêm tendo mais acesso à internet. Mas elas vêm tendo acesso à internet pelo celular, não é pelo sim, computador, sim. né? E aí todo mundo atendendo de maneira remota. É... Agora, com essa questão, por exemplo, da violência doméstica, e aí surgiu, né, a campanha do Sinal Vermelho, Uhum. como é que fica, né? As denúncias caíram muito. E Uhum. aí só tinha aberto, era farmácia, então por isso que a pessoa fazia a cruz, né, o X vermelho na mão para mostrar que estava Sim. sofrendo a violência. E aí as pessoas tinham que pensar em alternativas para poder fazer isso. Mas o resultado foi de queda, né, do número de violência, só que a gente sabe que a violência aumentou na Claro, pandemia, mas o exatamente. número de denúncias diminuiu. E então, assim, o acesso à justiça ele é absurdamente desigual. E não só perante a questão de pobreza e riqueza, né, de classe social, mas também em termos de estrutura de Estado versus estrutura de indivíduo. Uhum. Nós sabemos que o grande litigante do país é o Estado. Dos 10 maiores litigantes do país, 6
são ligados ao Estado, ou é uma agência, uma empresa estatal, ou sociedade de economia mista, enfim, ou o próprio Estado. Então, assim, de fato, é uma questão muito, muito complexa essa do acesso à justiça, e não basta a gente entrar, né? É uma das coisas que eu trago na minha tese, não basta a gente abrir as portas do judiciário. É preciso prestar esse serviço público de maneira específica e consciente durante todo o procedimento e também deixar que as pessoas saiam do judiciário. Né? Não adianta deixar entrar Sim, e é a pessoa não verdade. sair nunca. A gente teve agora um recurso no STJ da família da Princesa Isabel, que durou 137 anos, se eu não me engano, né? Que ela foi despejada do palácio, lá no Rio de Janeiro, e durou mais de 100 anos o processo. Então, Que coisa, né? Parece uma coisa surreal, mas realmente, se a gente pegar como base esse processo, há tantos processos, né? Que as pessoas falecem, os familiares falecem e o processo continua ali. Porque o senhor disse, pode ter acesso à justiça, mas e esse andamento como é? Às vezes o processo demora de forma absurda, né? Tanto para as partes quanto para o advogado que está ali trabalhando, que está ali esperando um resultado, e esse resultado às vezes não vem, né? Ou não chegou ainda. Então é frustrante também. Então o senhor fala uma coisa muito certa, não há de apenas ter o acesso, também tem que ter uma boa qualidade nesse andamento. sim, assim, a pessoa tem que entrar, a pessoa tem que sair e sair de maneira adequada, né? A professora Sim. Ada Pellegrini falava isso, né? Da prestação da tutela jurisdicional adequada. Uhum. Então, realmente a gente tem aí muito a percorrer, mas estamos tentando, né? A gente teve aí Sim. recentemente o Código de Processo Civil, né, em 2015, e falta ainda a gente colocar em prática muitos dos dispositivos, né, que estão lá, mas é isso, é tentativa e erro, é política Uhum. pública, vamos para Uhum. frente. Sim, e uma coisa interessante isso, que a gente vê que tem magistrados que eles estão sim tentando se colocar assim, digamos, de forma realista, porque às vezes o que está ali na doutrina não vai se aplicar ao caso concreto, mas que bom que a gente consegue fazer essa aproximação, porque eu não sei aí no Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul tem déficit de servidor, tem déficit, a gente trabalha com déficit. Né? Então, às vezes, são inúmeros processos que poderiam ser resolvidos, o que está sendo feito aqui, através de uma mediação, uma Uhum. conversa, né? Uma tentativa de acordo. E tem outros processos que a gente sabe que vai realmente levar tempo, mas que bom quando a gente consegue trazer o judiciário para na sociedade de uma forma que ele compreenda também esse problema. E o senhor fala uma coisa importantíssima, que é da violência doméstica. As pessoas, às vezes, podem ter a ideia de diminuir a violência doméstica. Não diminuiu, é que agressor e vítima estão convivendo na pandemia no mesmo ambiente. Então, pode ser que essa vítima não tenha também como pedir ajuda, como recorrer ao judiciário ou a alguém, né, doutor? Sim, sim, e eu acho que uma das coisas que você trouxe que é muito importante é isso do déficit de servidores, né? Mas mesmo que a gente tivesse aí todos os funcionários no judiciário, a gente tem 76 milhões de processos no país, assim, é muita É coisa, muita coisa. né? E a gente tem que rever essa forma de pensar o processo, mas para além disso, muitas das vezes a gente tem que entender a origem desse processo. E normalmente é uma falta de um serviço público que acaba gerando esse processo, né? Porque se a gente for pensar em trazer o processo depois que ele já está ali, normalmente se enxuga gelo, né? Eu trabalhei um Sim. tempo no Supremo e a impressão ali era de que a gente enxugava gelo. Uhum. E se a gente não travar na origem, né, que Uhum. é essa prestação, como eu falei, o Estado está sempre ali um dos polos, né, ou no ativo ou no passivo. Uhum. Mas essa parte da violência doméstica, a gente precisa realmente pensar. Saiu no Fantástico há uma ou duas semanas atrás
mostrando justamente a necessidade de se realizar mutirões, né, Sim, para poder dar conta de tudo que estava acontecendo. Uma amiga minha, ela sofreu violência doméstica em agosto, se eu não me engano. Isso eu acho que foi durante a pandemia, foi 2020? Acho que sim. E aí o agressor dela só recebeu a intimação em abril, claro. né? Uhum, Então, assim, se ela tivesse que morrer por causa disso, já tinha morrido, sabe? uhum. É complicado demais, assim. E ainda, além disso, para mim esse é um exemplo emblemático, porque ela tem instrução e tudo, e ela não sabia o que fazer, porque ela Claro. ligou para a delegacia da mulher, e aí falou, tá, e o que eu preciso fazer? Eu preciso ir aí, preciso fazer alguma coisa e tal. Exame de corpo de delito, ela ficou com o pulso roxo, assim, Tá. né? E aí não falaram nada, falaram, aguarda que a gente vai entrar em contato. E ela estava achando que ia uma semana, 2 semanas no máximo, Sim. alguém ia aparecer lá, ou ia ligar para ela, enfim. E não, só em abril. Aí perguntaram: você fez o exame de corpo de delito? Não, falaram que era para eu aguardar. Claro. Ah, mas podia fazer pelo menos pelo particular. Mas ninguém me falou, Sim. né? Então, Sim. assim, uma pessoa que tem já uma experiência de uma instrução escolar tem essa dificuldade de ter essa proteção, Uhum. imagina a pessoa que não tem nada, né? Que mora Sim. na comunidade, na favela e tal. Então, assim, a gente precisa repensar essa forma de prestar essa proteção, né, da mulher. Uhum. Porque quando ela me contou essa história, eu fiquei chocado, assim. Imagino. Porque eu falei, cara, foi uma coisa entre aspas, pequena, porque foi um roxo no pulso, Hum. né? Não foi um soco ou alguma coisa que acontece Claro. muito por aí, mas imagina, né, se ela tivesse correndo mais risco, se ela não tivesse saído de casa, Claro. enfim, Sim. se ela dependesse economicamente dele, né, que é uma coisa que Uhum. acontece muito por Sim. aí. Sim. Então, é uma coisa muito complicada que me fez primeiro me deixou chocado e depois me Claro. fez ficar reflexivo, assim, né? Realmente é uma coisa lamentável que acontece aqui no Brasil, e isso, assim, numa Uhum. cidade grande, né? No Rio de Janeiro. Sim. Imagina o que acontece no interior, enfim, E é eu sempre fico importante. imaginando isso. Claro, e é importante a gente falar que a violência contra a mulher não é só essa violência clássica, né? Que é a violência física. Tem a violência psicológica, a patrimonial. A mulher, às vezes, ela sofre tanta violência psicológica dentro de casa com aquele companheiro que ela não se dá conta. Que parece que a gente só consegue saber, identificar, digamos assim, que é uma violência doméstica quando é uma violência física. E não, doutora, a violência ela é muito ampla. Ela é tudo que Sim, causa assim, um dissabor naquela mulher. E às vezes ela nem nota, às vezes ela tá dentro daquela relação, uma relação tóxica, abusiva, e ela pensa assim: ah, mas não é porque ele não me bate, né? Então se reduz muito ao físico, sendo que a violência doméstica ela é muito ampla, né? Muito mais do que isso. e daí a necessidade dos magistrados ficarem Exatamente. preparados para esse tipo de coisa, porque a violência psicológica ela é muito difícil de se provar, né? Exato. E aí, como é que fica isso? Então, uma coisa interessante do TJ do Rio, né, que apareceu no Fantástico, foi Uhum. que o presidente designou 12 juízas para poder realizar esse mutirão. Né? Uhum. Então, e elas pesaram a mão mesmo e Uhum. tal. E eu acho que tem uma coisa pedagógica aí bem interessante, assim, bem importante para a gente compreender essas questões. Então, é importante realmente a gente poder ver que elas levam em consideração o depoimento da vítima, Claro. né? Então, levando em consideração, aí começa a verificar e identificar, né, essas coisas
esses efeitos da violência psicológica. Então, eu acho que isso é muito importante, mas que a gente precisa também conscientizar a maioria dos magistrados, Claro, que são homens brancos, né? 84% são homens brancos. Então, a gente precisa, porque nem sempre vai cair no mutirão, nem sempre vai claro, cair claro. numa Doutor, vara. quando o senhor aponta assim, esse percentual de homens brancos, o senhor acredita, vamos pensar assim, que há um racismo estrutural de acesso dos negros à magistratura, a altos cargos? Porque a gente escuta muito isso, né? Sobre cotas, sobre esse acesso através das cotas. Doutor, como é isso? Porque a gente escuta, a gente vê mulheres negras sendo vítimas mais do que brancas, podemos passar assim? Existe isso, esse racismo estrutural, doutor? O senhor vê dessa forma? Eu vejo sim. Eu tendo a falar não. Porque o racismo estrutural é uma expressão que sempre existiu e cada um classifica ou conceitua de um jeito diferente. Sim, Por isso eu prefiro falar em racismo naturalizado. Mas perfeito. é porque ele mostra como a sociedade brasileira acabou se fundando no racismo, né? O professor Laurentino Gomes ele mostra nessa trilogia dele sobre escravidão como que a escravidão ela acabou estruturando as relações sociais brasileiras. E, e o fundamento básico para a justificativa da escravidão era justamente o racismo. Era justamente por falar, olha, os negros são inferiores e trazê-los para cá é civilizá-los, né? Dar esse status de tratamento melhor para eles, enfim. E isso acabou, quando a gente para e pensa, foram 350 anos de escravidão. Com 350 anos, com esse pensamento, com essa justificativa, é óbvio que em 133 anos isso não sai automaticamente do inconsciente coletivo, né, da nossa sociedade. E existem evidências empíricas que são muito interessantes até de autores estrangeiros que vieram aqui para o Brasil para estudar o fenômeno, mostrando que existiram portas fechadas de acesso a empregos, de acesso à educação, especificamente para a população negra. Então, assim, para a gente ter uma noção rápida, existia uma lei nacional que proibia a forma de aquisição de propriedade pela população negra. Existia a lei que autorizava a escravidão, né? Então a gente não tinha liberdade, não tinha direito à propriedade, e a Constituição proibia o acesso à escola pela população negra, né? A Constituição de 1824. Então, assim, você não tem acesso à educação, não tem a Claro. liberdade e não tem propriedade, como é que você vai ascender socialmente? E, e isso é super importante para a gente tentar entender o que acontece nos dias atuais, né? Então, isso tudo que a gente vê hoje, né? 84% sendo homens brancos do, da composição do judiciário, aí no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, no Ministério Público tem só um membro negro. Se a gente for parar e fazer uma intersecção para a mulher negra também vai acontecer isso, realmente é uma coisa complexa, mas que eu vejo que a cota ela vem com esse trabalho, mas ela precisa, no âmbito do serviço público mais elitizado, né, de juízes, promotores, procuradores, defensores, a gente precisa pensar em formas dele ser implementado. Porque até agora, o que a gente tem visto é uma ineficácia das cotas como elas têm sido colocadas hoje em dia. Então, o senhor nos falava, doutor,
dessa ocupação no Ministério Público, né, desses cargos importantes pelos negros, mulheres e homens. Isso, nesses cargos, né, de maior destaque, né, que a gente sabe, a gente precisa repensar a forma como estabelecer as cotas, porque não tem entrado negros, né? Só que assim, a gente também tem poucos dados específicos a respeito do ingresso de pessoas negras, tanto no Judiciário, quanto no Ministério Público, quanto na Defensoria. Eu acho que assim, a gente precisaria de duas coisas, né? Primeiro, fazer um grande censo em cada uma dessas instituições, né, no âmbito nacional, para a gente poder saber como que está o quadro atual. E aí, depois disso, a gente poder fazer uma implementação mais focalizada da forma como trazer essa ideia das cotas. Eu, particularmente, penso que a gente poderia reinterpretar a reserva de cotas para dizer que aquela reserva ali, né, de vagas, elas precisam ser preenchidas por pessoas negras. E isso a gente teria que repensar também a forma como a gente faz o concurso público, né? Porque muitas vezes a gente pega a questão, é a nota de rodapé do livro de uma pessoa que está na banca, mas que não necessariamente é conhecida, né? E isso é cruel, né? A gente tem que pensar em formas do como é que a pessoa vai trabalhar, né? Vai trabalhar com o quê? Quais as matérias? Né? Pegar isso no dia a dia e poder exigir do candidato aquilo que ele vai trabalhar no dia a dia, né? Então, e não pegar coisas específicas da teoria do não sei o que das quantas, que ninguém sabe do que se trata, nem os professores sabem, mas cobram no concurso, né? Então, eu acho que a gente precisa de uma reformulação mesmo, da forma como pensar o concurso, da forma como incluir as pessoas, mas antes disso a gente precisa ter um mapa, uma foto, né, mais específica possível de como estão as instituições. Porque, veja, esse ano, em abril ou junho, não sei, saiu um relatório do CNJ falando como estava a inclusão dos negros no judiciário. Sendo que esse relatório, ele tinha mais ou menos 60% não, acho que eram 40% de não informação, ou seja, pessoas que a gente não sabia se eram negros ou brancos, não tinha informação acerca da etnia dessas pessoas, e ele era contraditório com o censo que ocorreu em 2013. É muito complicado, porque em 2013 dizia que tinha 19% de pessoas negras, né, pretos e pardos no país. E aí, agora, nesse relatório, falou que tinha, em 2013, 12%. Aí eu fiquei, em quem acreditar? Claro. Né? No CNJ de 2013 ou no CNJ de 2021? Sim, sim. E o método feito foi diferente, porque o censo era autodeclaração, Tá. e agora era uma informação obtida através de documentações dos tribunais de justiça. Então, assim, é muito complicado, né? E, além disso, ainda tem a falta de informação sobre a etnia de 40% do judiciário. É muito ruim isso. Então, a gente precisa de dados mais confiáveis para tentar entender o que está se passando para se colocar no século XXI, né, efetivamente, de ter pessoas de todas as etnias dentro do judiciário. É verdade, doutor. Muito obrigada. Eu desejo, sim, muito sucesso. Para nós, muito obrigado. E tem uma frase que a gente sempre encerra o programa. Vamos, que é pra frente que se anda.
Ah, sim, sim, vamos que vamos.